Olá! Este vídeo tem o intuito de apresentar e explicar o que é Design Patterns ou padrões de projeto, da disciplina de Análise de Sistemas 2 da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. O grupo é composto por mim, Juliana Morrone, e meus colegas Arthur Gini e Marcos Nossetti, que irão me acompanhar durante a explicação. O conceito foi iniciado em 1994, criado por um grupo de 4 pessoas chamado Gang of Four, composto por Eric, John, Richard e Ralph, que publicaram o livro Design Patterns. Muitas pessoas questionam se o livro é desatualizado, porém é relativo, pois a orientação a objetos também é antiga. Os padrões podem ser modificados, ou até mesmo o design pode cair em desuso, porém continua sendo um padrão. O uso de designs de padrão é mais comum em softwares grandes. Também é utilizado para ajudar programadores que possuem dificuldades em gerenciar as classes e linhas de seu código, evitando a famosa Frankenstein, sendo que cada padrão criado obtém um cenário de uso diferente. Design Patterns é uma abstração e diz como o problema pode ser resolvido, não diz as linhas do código, isso é escolhido por você, e o SOLID, conceito de boas práticas e escritas de código. Cuidados para seu uso. Não utilize o que você não sabe. Não utilizar tantos design patterns. Usar apenas o que é assertivo naquele momento. Cada padrão tem a resolução de um pedaço de um problema. Ou seja, não usar quando não for preciso. Os padrões de projetos são muito importantes em 2 aspectos. Faz o programador pensar menos e, consequentemente, ele menos erra. O projeto será reutilizável e fácil de mudar. Relacionados à arquitetura e engenharia de software, são ligados ao paradigma de orientação a objetos. Os padrões trazem soluções elegantes e prontas, pensadas e aprovadas para problemas que acontecem no dia a dia. Focam principalmente na reutilização de soluções. Existem 23 padrões, dos quais possuem 3 categorias: a criacional, a estrutural e a comportamental, que serão explicadas a seguir. Explicação e exemplificação do modelo criacional. O padrão de criação de projeto Builder foi escolhido devido à sua capacidade de encapsular a lógica de objetos complexos, facilitando a criação de diversos objetos com parâmetros diferentes. É muito útil quando se tem um objeto complexo de entrada e se pode ter diferentes saídas no final. A ideia é isolar a lógica de modo que o processo possa ser usado novamente para a criação de um conjunto de objetos simples de igual forma à criação do primeiro. Qual a estrutura desse padrão de projeto? Primeiramente, geralmente na main, o cliente inicia a classe Builder e Director. A classe Builder representa o nosso objeto complexo e que precisa ser construído em termos de objetos e tipos mais simples. O construtor da classe Director recebe um objeto Builder, sendo parâmetro através do cliente e é responsável por chamar os métodos apropriados da classe Builder. A fim de fornecer à classe cliente uma interface para todos os construtores completos, a classe Builder deve ser uma classe abstrata. Desta forma, podemos adicionar novos tipos de objetos apenas definindo a estrutura, reutilizando a lógica para o processo real da construção do objeto. O cliente é o único que precisa saber sobre os novos tipos, já a classe Director precisa saber apenas quais métodos precisa chamar no Builder e no Concrete Builder. Explicação do modelo estrutural. Bom, problemas não são iguais, mas se quebrarmos o problema em partes e achar similaridades com problemas que já foram resolvidos, dá para aplicar os padrões, que geralmente são aplicados na refatoração. Softwares mudam e precisam de adaptações, manutenções e evolução com a qualidade necessária. Os patterns estão aí para isso mesmo. Para escolhermos o padrão, devemos ter um bom senso, sem forçar o projeto a utilizá-lo, portanto, sem aumentar necessariamente a sua complexidade. Este é o motivo para minha escolha de padrão, o Adapter.
O adapter tem uma relação entre os objetos e como eles se interagem, para formarem grandes objetos complexos. Normalmente, o usamos sem saber que é um design pattern, pois funciona como uma ponte entre interfaces incompatíveis, que não se comunicam. Ele é, na verdade, uma única classe cuja responsabilidade é unir funcionalidades de interfaces independentes e incompatíveis. Alguns exemplos de problemas que eu pude identificar no meu dia a dia que seriam facilmente resolvidos pelo Apter são: quando usamos um adaptador de tomadas, conversor de escritas, implementando uma classe que muda muito de comportamento, como o pagamento de caixa. Uma hora é boleto, uma hora é cartão, outra hora é dinheiro, adaptação de áudio player, que vai ser exemplificada a seguir, com modelos de UML. Retomando o exemplo da tomada, o adapter será uma classe intermediária entre duas classes. Essas classes implementam a interface para a qual será adaptada e encapsulada um objeto na outra interface que será adaptado também, possuindo métodos que checam se está conectado ou não. Dessa forma, com o padrão adapter, conseguimos que uma classe X seja manipulada por um objeto que conhece somente a classe Y, pois passamos para a tomada uma forma de controlar um objeto que ela não conhece e que não serve para ele. E o mais importante, não tivemos que alterar nada de suas classes-alvos. Uma vantagem que identifiquei do adapter é que ele não mexe nas duas contas interligadas, ele só muda o adaptador, tomando assim o código reutilizável, sendo um dos principais conceitos de orientação a objeto. Padrões de comportamento. O padrão Chain of Responsibility foi escolhido pois ele tem um propósito muito interessante. Devido a ser um padrão comportamental que te permite fazer uma corrente de handlers. Por exemplo, digamos que você tem um sistema que precisa fazer uma checagem de dados de entrega. Esses dados eles vão passar por várias etapas de verificação. E se uma dessas credenciais estiver errada, o programa vai parar. Daí, no intuito de melhorar o programa, o programador vai lá e coloca mais etapas de verificação. Não só para verificar os dados em si, mas também para verificar se tem também alguns problemas de segurança, tudo mais, e para evitar um brute force. Daí você vai lá e aumenta mais o código. Isso vai tornar o código complexo, caro e inviável. No caso, para solucionar o problema, você implementa um padrão de Chain of Responsibility, pensando em transformar os comportamentos em objetos solitários, que a gente chama de handlers. Nesse caso, cada checagem vai ser extraída por uma classe individual, com um único método, responsável pela checagem, passando como argumento o pedido. Assumindo que o pedido tem os dados adequados, o handler decide se o dado vai continuar ou não passando pela corrente, ou ele vai processar e vai acabar ali. Você deve utilizar o padrão Chain of Responsibility quando é esperado que seu programa processe um pedido de diferentes maneiras. O padrão permite que você ligue vários handlers em uma corrente e, ao receber o pedido, pergunta para cada handler se ele pode ou não processar esse pedido. Dessa forma, todos os handlers têm uma chance de processar o pedido. Também deve-se utilizar o padrão quando é essencial executar diversos handlers em uma ordem específica. E também é interessante se utilizar o padrão quando um conjunto de handlers e suas encomendas devem mudar no momento de execução. Para reduzir a quantidade de código, cria uma superclasse de handler e deriva para as outras subclasses. Essas classes têm que ter um campo para armazenar as referências do próximo handler na corrente. E você deve considerar que a superclasse seja imutável. Tratados, o cliente tem que aprender a lidar com isso para que os cenários possam funcionar direitinho.
Espero que tenhamos resolvido seus problemas e suas dúvidas com Design Patterns. Obrigada pela atenção e até uma próxima!